Olá pessoal, tudo bem? Satisfação enorme estar de volta aqui no nosso projeto Aprenda em 30 Minutos do Aprovação PGE. Meu nome é Gustavo Faria e, como de costume, estou aqui para falar um pouco sobre processo civil com vocês novamente. Mas antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, peço que você compartilhe, curta esse vídeo, se inscreva no canal do APGE. É sempre uma satisfação saber quem está nos acompanhando. Deixe o seu comentário, sua dúvida, para a gente produzir aqui de uma forma mais próxima dentro da nossa disciplina. O tema de hoje, como você já viu, é o tema dos pedidos. Os pedidos, pessoal, que compõem os chamados elementos da ação. Quando você está estudando lá na teoria geral do processo o tema ação, uma das subunidades geralmente é elementos da ação. A ação ela é composta por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. As partes são o chamado elemento subjetivo da ação. A causa de pedir e o pedido são os elementos objetivos. Então você pode encontrar o tema dos pedidos tanto num capítulo de uma obra que trate de ação, lá na parte de TGP, mas você também pode encontrar o tema sendo abordado lá no livro do procedimento comum, nos artigos 322 a 329, que é o que eu vou focar aqui nesse nosso encontro de hoje. Então vamos fazer aqui considerações importantes acerca desse ponto. Primeiramente, pessoal, lembrar que quando a gente fala pedido, esse nosso elemento objetivo da ação, a gente tem aqui uma divisão clássica entre pedido imediato e pedido mediato. O que é o pedido imediato? Pedido imediato, pessoal, é o pedido ao Estado juiz da tutela jurisdicional. Por exemplo, a procedência do pedido para condenar o réu, ou a procedência do pedido para declarar a existência de uma relação jurídica, para desconstituir uma relação jurídica, etc. Ele é de natureza, percebam, processual. O pedido imediato é um pedido de natureza processual. Agora, o pedido mediato, ele é, como se costuma dizer, o bem da vida pretendido. É o valor em dinheiro, é a entrega de um bem, é o reconhecimento da união estável, a decretação do divórcio, etc. O pedido mediato, percebam, ele é de natureza material, portanto, daí então essa distinção para o chamado pedido imediato. Tá claro? Muito bem. Além disso, vale lembrar quanto aos pedidos que o pedido deve ser certo. Pedido certo é pedido expresso, é pedido claro, é aquele que estabelece precisamente o que a parte deseja, o que a parte quer, sem deixar ali lugares para incertezas. E essa ideia de pedido certo vale tanto para o pedido imediato quanto para o pedido mediato. Aqui no pedido imediato, a gente diz que o pedido é certo quando ele indica a espécie de tutela jurisdicional que a parte pretende. Por exemplo, condenatória, declaratória, constitutiva. Já no que toca ao pedido mediato, o pedido é certo quando ele indica aquilo que a parte pretende obter, por exemplo, o pagamento de quantia, a entrega da coisa, um fazer, um não fazer, de forma que não seria certo, por exemplo, um pedido de procedência para aplicação dos rigores da lei, no caso concreto, ou aquilo que Vossa Excelência entender como medida de justiça. Esses pedidos não seriam certos. Eu não estaria aqui diante de um pedido expresso. Isso acaba impedindo a própria defesa do réu e, claro, também o próprio julgamento daquele mérito. Então é daí a necessidade de que o pedido seja certo, ser expresso, ser claro. Agora, cuidado. Muito embora o pedido de fato tenha que ser certo, expresso, há alguns pedidos que a doutrina considera pedidos implícitos, como é o nome dado doutrinariamente para esses pedidos que, embora não constem expressamente de forma certa da inicial, eles poderão e algumas vezes até deverão ser concedidos. A gente pode usar aqui exemplificativamente os artigos 322, parágrafo 1º, também o 323, quando a gente percebe que são implícitos, por exemplo, os juros, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios,
e também as chamadas prestações sucessivas, né, a que se referem aqui o artigo 323, quando diz que na ação que tenha por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as prestações sucessivas, serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor. Então, se eu tenho 4 parcelas vencidas e 12 parcelas vincendas, ainda que eu só peça as 4 parcelas vencidas, aquelas 12 vincendas considerar-se-ão pedidas. São pedidos implícitos. Tá claro? Então, o pedido deve ser certo, expresso, mas é sempre importante considerar a existência de pedidos implícitos. O próximo tema diz respeito à interpretação dos pedidos. Vejam, o Código de Processo de 73 previa que os pedidos deveriam ser interpretados restritivamente, mas cuidado porque isso mudou com o Código atual. Quando aqui no artigo 322, parágrafo 2º, o Código diz que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, essa será a primeira parte que eu vou estudar com vocês, e observará o princípio da boa-fé, essa será a segunda parte que eu vou estudar. Então vamos entender o que esse dispositivo nos traz acerca da interpretação dos pedidos. Vem comigo. Primeiro, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. O que isso significa, pessoal? Isso significa que na interpretação do pedido, o juiz deve levar em consideração, se eu partir da ideia de uma petição inicial, do conjunto, de tudo aquilo que consta da petição inicial como um todo. A interpretação da petição inicial, se eu quiser me restringir a ela, deve ser feita de forma lógico-sistemática, considerando como pedido não só aquilo que consta lá daquele capítulo específico, mas aquilo que eu possa de fato extrair de uma análise lógico-sistemática daquela postulação. Esse, a propósito, é um entendimento que o STJ de longa data já sustentava, quando, por exemplo, aqui nesse julgado, ele diz que pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda, atenção, e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes num capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos. Sendo certo que o acolhimento de um pedido que se extrai desse tipo de interpretação não implica julgamento extra petita. O pedido ele tem que ser feito, então, ou ele tem que ser interpretado partindo-se de um pressuposto de que se eu analiso uma petição inicial, a petição inicial é uma declaração de vontade. E a declaração de vontade, ela tem que ser analisada em seu conjunto, né? E não apenas naquilo ou naquele capítulo específico, que aqui numa petição inicial a gente costuma chamá-lo de dos pedidos. Então essa é uma ideia inicial sobre a interpretação. Atenção, ela não é restritiva. Ela tem que ser feita levando-se em consideração o conjunto da postulação, uma interpretação lógico-sistemática. Sobre o tema, a propósito, veja, percebam que nessa questão aqui de 2022, uma prova de procurador municipal lá de Recife, o tema foi abordado da seguinte forma. Segundo o STJ, o acolhimento de um pedido formulado na inicial que não conste no tópico relativo aos pedidos não ofende o princípio da congruência, segundo o qual o juiz tem que se limitar ao que foi pedido, desde que, nos limites do pedido, e adotado a partir de uma interpretação lógica e sistemática de toda a petição inicial. Alternativa dado como correta, uma outra forma de se expressar essa mesma ideia. Só que o 322, parágrafo 2º, ele segue e tem uma segunda parte em que se diz: a interpretação dos pedidos deve observar o princípio da boa-fé. Aqui é aquilo que alguns chamam de função hermenêutica do princípio da boa-fé, de acordo com a qual deve-se interpretar os pedidos a partir do pressuposto de que o autor está agindo de boa-fé. Ele está agindo com razoabilidade, ele não tem a intenção de induzir em erro o julgador, tampouco as partes ou a parte contrária, de forma que, assim, por exemplo, lembra o professor Alexandre Câmara,
Se o autor passou toda a inicial a descrever um vício de consentimento de um contrato, gera-se, tanto para o réu quanto para o juiz, uma expectativa de que aquela demanda é de anulação do negócio jurídico. Pode ocorrer, porém, de o autor escrever em seu texto que pretende a rescisão do contrato, mas o princípio da boa-fé nessa função hermenêutica exige que o pedido seja interpretado como a manifestação de uma pretensão de anulação do negócio jurídico e não de rescisão. Ou seja, isso é interpretar o pedido em conformidade com a boa-fé, partindo-se desse pressuposto de boa-fé do autor, que ele agiu sem a intenção de induzir em erro, que ele agiu com a intenção ou com razoabilidade naquela sua formulação do pedido. Então, em resumo e por fim, não se esqueçam, o pedido, então, ele deve ser interpretado de forma restritiva? Não. A interpretação do pedido deve levar em conta o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. É a função hermenêutica do princípio da boa-fé. Tá bom? Muito bem. Outro ponto importante sobre o pedido é que o pedido deve ser, além de certo, determinado. Veja, quando a gente fala que o pedido tem que ser determinado, isso diz respeito àquele pedido mediato, ao bem da vida pretendido. Pedido determinado, pessoal, é aquele que delimita a quantidade, aquele que delimita a qualidade do que se está pedindo. Dessa forma, se, por exemplo, o autor, então, ele faz um pedido certo de condenação do réu a pagar, ele precisa determinar o seu pedido, indicando quanto especificamente ele quer que seja pago. É o que alguns chamam de liquidez do pedido. Ou, se a parte faz um pedido certo de condenação para entrega de coisa, ela precisa determinar o seu pedido. Como que ela determina? Indicando o que exatamente ela quer que seja entregue. Não se admite o chamado pedido genérico, que é o pedido que não é determinado. O pedido tem que ser determinado, não se admitindo, portanto, pedido genérico. Mas há exceções. Há exceções em que a lei prevê a possibilidade de se fazer um pedido genérico, ou seja, um pedido que não seja determinado. Quais são as 3 exceções? Primeira, nas ações universais. Se o autor não puder individuar os bens que ele está demandando ao fazer ali a sua petição inicial. Essa universalidade, ela pode ser tanto uma universalidade de fato, por exemplo, ele pleiteia todo o conteúdo de uma biblioteca, toda uma coleção de selos da parte contrária, que são exemplos habitualmente lembrados na doutrina, ou mesmo uma universalidade de direito, quando a parte, por exemplo, pleiteia todos os bens que compõem a herança de um falecido. Então, nesse caso, ele está fazendo um pedido genérico, ele não está determinando o seu pedido. Por quê? Porque se trata aqui de uma ação em que se pleiteia uma universalidade de bens, uma ação universal. Nesse sentido, veja, deixei aqui no seu material, professor Eduardo Cambi, lembrando que, por exemplo, a petição de herança é uma ação universal. E o pedido, nesse caso, é genérico, porque se refere a todos os bens que couberem naquele quinhão. Segundo exemplo de pedido genérico, ou segunda hipótese de pedido genérico, quando houver impossibilidade de se determinar as consequências do ato ou do fato. Não é possível determinar desde logo quais são as consequências do ato ou do fato praticado pela parte contrária. Então imagine, por exemplo, numa ação em que se pleiteiam lucros cessantes, mas no momento em que a parte está elaborando o seu pedido, aqueles lucros ainda não cessaram. Então percebam que não é possível determinar desde logo quais são as consequências daquele ilícito praticado pela parte contrária. Aí eu formulo um pedido genérico. E a terceira e última situação é quando a determinação do pedido depender de ato a ser praticado pelo réu. Aqui a gente costuma sempre lembrar um exemplo, que é um exemplo muito claro de pedido genérico, que é nas ações de exigir contas. Quando eu vou propor uma ação de exigir contas contra um determinado réu, eu não sei quanto eu tenho direito, qual o valor a que eu faço jus
a menos ou não sem antes ele apresentar, não sem antes ele prestar as contas. Eu só saberei quanto e se eu tenho direito, se e quando ele apresentar as contas. Então, quando eu vou entrar com uma ação de exigir contas contra um advogado, por exemplo, eu não consigo apurar o valor a que eu faço jus, não sem antes ele prestar as contas. Então, eu formulo um pedido genérico, por quê? Porque a determinação do pedido depende de um ato a ser praticado pelo réu, que nesse meu exemplo é justamente a prestação de contas. Tá bom? Então, são essas as três situações em que o pedido ele poderá ser genérico, ele poderá não ser determinado, ele poderá ser indeterminado. E agora um ponto importantíssimo, talvez um dos mais importantes sobre pedidos, que diz respeito à cumulação de pedidos, acumulação objetiva de pedidos contra um mesmo réu. Bom, introdução. Há algumas informações aqui iniciais, muito simples, que você precisa lembrar, como, por exemplo, que a acumulação de pedidos ela não depende de conexão entre eles. Então, bastante cuidado. Cuidado porque eu acho que é até intuitivo dizer, né, ou pensar que para que eu cumule 2 ou mais pedidos contra um mesmo réu, eles têm que ser conexos, tem que haver uma conexão entre eles. Não. Esses pedidos podem decorrer de causas de pedir completamente distintas. Então, a acumulação de pedidos não demanda conexão entre eles. Mas o mais importante sobre a acumulação de pedidos são as espécies de acumulação. E eu queria te apresentar aqui, e que fique muito claro para vocês ao final desse nosso encontro, quais são as espécies de acumulação de pedidos. Acumulação, primeiro, própria, que pode ser simples ou sucessiva, e acumulação imprópria, que pode ser subsidiária ou alternativa. Então vamos começar a explicar cada uma delas. Primeiro, acumulação própria. Quando eu falo de acumulação própria, pessoal, eu estou tratando daquela situação em que a parte formula vários pedidos e que eles podem ser acolhidos simultaneamente. Eu posso obter 2, 3, 4 pedidos ao mesmo tempo. É propriamente uma acumulação de pedidos. A acumulação própria, ela pode ser, primeiro, própria, simples. A acumulação ela é própria e simples quando os pedidos são independentes. Há uma autonomia entre os pedidos. A análise de um não depende da análise do outro. A análise de um não depende da procedência do outro, como no clássico exemplo de uma acumulação de pedido de indenização por danos materiais com a compensação por danos morais. Esses pedidos são independentes. A acumulação ela é própria, por quê? Porque eu posso obter todos eles simultaneamente, e simples, já que eles são independentes. Todavia, existe uma espécie de acumulação própria, que é a acumulação própria sucessiva, que aí é quando não há independência entre os pedidos. Há uma relação de prejudicialidade entre eles. A análise do pedido posterior só será feita se o juiz acolher o pedido anterior. Então, a análise do pedido B depende da procedência do pedido A. Um exemplo clássico é a investigação de paternidade com alimentos. É uma acumulação própria? É, porque eu posso obter as duas coisas simultaneamente. Mas percebam que os pedidos não são independentes, né? Percebam que aqui nesse caso o pedido de alimentos ele só será analisado se eu for bem sucedido no pedido declaratório de paternidade. Ou um outro exemplo de acumulação sucessiva, aqui nessa prova de advogado da Câmara de Piracicaba de 2019, em que a VUNESP contou a seguinte história. Veja, determinado inicial traz um pedido. Veja o primeiro pedido, declaração de inexigibilidade de débito. E olha o outro pedido, indenização por danos morais em razão da cobrança indevida, objeto daquele pleito declaratório. Nesse caso, temos uma acumulação de pedidos sucessiva. Por quê? Porque o pedido de indenização por danos morais só vai ser analisado se o autor ganhar
o pedido aqui de declaração de inexigibilidade do débito. Existe claramente aqui uma relação de prejudicialidade entre eles. Então é uma acumulação própria, mas sucessiva e não simples. Agora, nós também temos a chamada acumulação imprópria. A acumulação imprópria, por sua vez, é quando são formulados vários pedidos, mas apenas um deles poderá ser atendido. Perceba então que não é propriamente uma acumulação. Eu não quero 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu quero aqui, por exemplo, como eu vou te mostrar a partir de agora, uma coisa, e se não for possível acolhê-la, eu admito outra, que é o que ocorre na nossa primeira espécie de acumulação imprópria, que é a acumulação imprópria subsidiária. A acumulação imprópria subsidiária, que a propósito, consta aqui do artigo 326 do CPC, quando diz assim: é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Então, por exemplo, a parte pede a condenação do réu à restituição de um determinado bem, esse é o chamado pedido principal, e, não sendo acolhido esse pedido, ele quer o ressarcimento por perdas e danos. Então você tem aqui uma acumulação imprópria, porque ele não quer as duas coisas ao mesmo tempo, e subsidiária, porque você tem uma ordem de preferência entre os pedidos. Você tem ali o pedido A, que se não puder ser acolhido, você então quer que seja acolhido o pedido B. Outro exemplo clássico também é anulação de casamento cumulado com divórcio. A parte quer anular o casamento, mas se não for possível, que seja decretado o divórcio. Tá bom? Cumulação subsidiária. Alguns também falam aqui em cumulação eventual de pedidos, porque você quer que o pedido posterior seja analisado na eventualidade de não se acolher o pedido anterior. Aí, por fim, nós temos ainda a acumulação imprópria alternativa. Acumulação imprópria alternativa que a gente encontra aqui no parágrafo único do artigo 326, que diz que o autor pode formular mais de um pedido, ou a parte pode formular mais de um pedido alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Aqui, percebam, já não há uma ordem de preferência, né? Aqui, o que eu tenho é a formulação de 2, 3, 4 pedidos e tanto faz. Para mim, o importante é que um deles seja acolhido, independentemente de qual seja. Como por exemplo, lembra que o professor Leonardo Carneiro da Cunha, que diante de um vício de um produto adquirido, o consumidor propõe demanda judicial para pedir sua substituição ou restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. E nesse caso ele não estabelece qualquer prioridade às pretensões. Cabe ao juiz escolher qual delas, caso reconheça a existência do vício. Então é uma acumulação alternativa. Muito cuidado. Não confundam acumulação alternativa de pedidos com pedido alternativo. Acumulação alternativa você já viu, está aqui no artigo 326, parágrafo único, que é quando a parte formula mais de um pedido para que o juiz acolha um deles, sem estabelecer ordem de preferência. Outra coisa é o pedido alternativo. Pedido alternativo é o que a gente encontra aqui no artigo 325, que diz assim: o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Veja, quando a gente pensa em pedido alternativo, você pode, para ajudar, lembrar daquela situação seguinte. Imagine que foi firmado um contrato entre duas partes, um contrato do qual consta uma obrigação alternativa. O contratado, ele se obriga a fazer alguma coisa ou pagar. Então você tem aqui uma obrigação de natureza alternativa. E imagine que o contratado não faça uma coisa nem outra. Aí então eu vou judicializar essa questão e fazer o chamado pedido alternativo. Eu quero que o pedido seja acolhido. Veja, na verdade, que o pedido é um só. Eu nem gosto do nome pedido alternativo, porque o pedido é único. Eu quero que o contrato seja cumprido, mas a forma pela qual
o réu cumprirá o contrato é que é a alternativa. Ele poderá pagar ou fazer, fazer ou pagar. Então, em verdade, o pedido alternativo, atenção, ele não tem nada a ver com cumulação de pedidos, porque o pedido é um, qual seja, o cumprimento da obrigação. O que é alternativa é a forma como ela pode ser cumprida em virtude da natureza daquele contrato que estabeleceu uma obrigação de natureza alternativa. Então, bastante cuidado para não confundir a cumulação alternativa, onde de fato a parte formula 2 ou mais pedidos, com o pedido alternativo, que é um pedido único que pode ser cumprido de mais de uma forma. Tá bom? Vejam, decante essa ideia comigo aqui nessa prova da Quadrix, em que se afirmou assim: enquanto o pedido alternativo encerra um único pleito passível de ser cumprido de mais de uma forma, a chamada cumulação alternativa veicula mais de uma postulação, podendo qualquer uma delas ser acolhida perfeitamente. É uma boa forma de conciliar aqui essas duas questões. E para fechar a questão da acumulação dos pedidos, não se esqueçam aqui dos requisitos para a acumulação de pedidos. O artigo 327 nos traz 3 requisitos. O primeiro deles, a compatibilidade entre os pedidos, que os pedidos sejam compatíveis entre si. Pedidos compatíveis são aqueles que não se excluem mutuamente, são aqueles que admitem procedência simultânea, como é o caso de danos materiais e danos morais, declaração de inexigibilidade do débito, cumulado com exclusão do nome do SPC. Então são pedidos compatíveis, tá claro? Agora cuidado. Só se exige a compatibilidade dos pedidos para acumulações próprias. Porque na acumulação imprópria, os pedidos eles já são, por natureza, incompatíveis, né? Porque na acumulação imprópria eu não quero 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Os pedidos eles são incompatíveis por natureza. Então, esse requisito só é exigido quando eu estou diante de uma acumulação própria, em que eu quero simultaneamente 2 ou mais coisas. Tá bom? Sobre o tema propósito, veja. A compatibilidade entre os pedidos é um requisito que somente submete à acumulação própria, não alcançando, por lógica, acumulação imprópria, que naturalmente congrega pretensões excludentes entre si. Ótima forma de explicar com outras palavras isso que eu te passei. O segundo requisito para acumulação de pedidos é a competência, que seja competente para conhecer de todos os pedidos o mesmo juízo. Você não pode acumular 2 pedidos se, por exemplo, um é da competência da vara de fazenda e o outro é da vara civil. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, o requisito mais importante é o da letra C, que é o requisito da adequação procedimental, que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Veja, pessoal, então, via de regra, eu poderia acumular um pedido de procedimento comum com outro pedido de procedimento comum. Agora, se eu quiser fazer acumulação de pedidos, em que para um deles a lei preveja procedimento comum e para o outro a lei preveja procedimento especial, eu posso fazer essa acumulação? Posso. O 327, parágrafo 2º, diz que se para cada pedido corresponder um tipo diverso de procedimento, será admitida acumulação. Mas atenção para o mais importante, desde que o autor empregue o procedimento comum. Então pense comigo, se eu tenho, repito, um pedido para o qual a lei prevê procedimento comum e um outro pedido para o qual a lei prevê procedimento especial, eu posso cumulá-los, desde que eu o faça pelo procedimento comum. Então, por exemplo, se eu quero cumular um pedido A de rescisão de contrato, que é um pedido de procedimento comum, com um pedido B de reintegração de posse, que é um pedido de procedimento especial, eu posso fazer essa acumulação pelo procedimento comum. Aí você vira para mim e diz, mas não estou achando muita graça nisso,
porque aí estou tendo que abrir mão do procedimento especial da reintegração de posse, que me traz algumas vantagens, e então essa acumulação não me interessa. Foi justamente por isso que o Código de 2015 passou a prever de forma expressa que você vai acumular pelo procedimento comum, mas sem prejuízo do emprego de técnicas diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. É o que alguns chamam aqui nesse dispositivo de uma cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum, porque você vai ter acumulação pelo procedimento comum, mas sem prejuízo de levar para o procedimento comum técnicas diferenciadas dos procedimentos especiais. Alguns falam em trânsito de técnicas. Você tem uma acumulação de pedidos pelo procedimento comum, mas importa técnicas diferenciadas daquele procedimento especial do qual você teve que abrir mão. Naquele nosso exemplo, em que eu queria acumular rescisão de um contrato com a reintegração da posse de um bem, vamos acumular tudo pelo procedimento comum, certo? Qual seria um exemplo de técnica diferenciada lá da reintegração de posse que a gente poderia trazer para o procedimento comum? O professor Didier dá um ótimo exemplo. Veja, ele diz que a técnica da cognição limitada do procedimento possessório, que técnica é essa? É aquela técnica da irrelevância da alegação de domínio, né? Que a discussão sobre propriedade é irrelevante nas ações possessórias. Ela pode ser inserida naquele procedimento comum. Se a gente acumular pedido possessório e pedido de resolução do contrato. Se isso ocorrer, o procedimento seria comum, mas a cognição em relação ao pedido possessório seria limitada. Então perceba que interessante. Você acumula dois pedidos para os quais a lei prevê procedimentos diferentes, você o faz pelo procedimento comum, mas transita com as técnicas, você importa uma técnica processual diferenciada prevista para o procedimento especial e vai adaptá-la ao procedimento comum e vai enxertá-la no procedimento comum. Existe então hoje na nossa legislação, repito, o que alguns chamam de uma verdadeira cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum. O procedimento comum é flexível, ele é adaptável, ele é aberto à recepção de técnicas processuais diferenciadas de outros procedimentos, quando houver essa acumulação de pedidos nesse contexto que eu te apresentei. Tá claro? Vamos fechar com chave de ouro, embora já extrapolando um pouquinho aqui o nosso tempo, fazendo essa questão aqui de 2022 de Procuradoria Municipal, em que você vai me ajudar a encontrar a alternativa correta sobre os pedidos. Letra A. Desde que haja conexão, é válida a acumulação de pedidos? Não depende de conexão. Lembra disso? Letra B. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Perfeito. É a acumulação subsidiária de pedidos. Vamos ver o erro das outras. C. O autor poderá formular pedido genérico quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Não. Essa história aqui da letra C é a do pedido alternativo, né? O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Letra D. O pedido será alternativo? Agora eles vêm com o pedido alternativo, né? Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, esse é um exemplo de pedido genérico. Essa é uma das hipóteses de pedido genérico. E letra E. O pedido deve ser certo e determinado, correto, sendo vedado ao autor formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Aí está errado, porque essa é a nossa acumulação imprópria subsidiária. Tá claro? Então, aqui em pouco mais de 30 minutos, tentei te passar aquilo que há de mais importante sobre os pedidos no processo civil. Se você gostou, comente, né? Deixe o seu comentário aqui na nossa publicação, curta. Isso ajuda o algoritmo a entender a relevância do projeto
que o APGE está te apresentando aí gratuitamente para ajudar na sua preparação. Até uma próxima. Tchau.